Amém, irmãos e irmãs, Jesus é o Senhor. Estamos aqui para dar continuidade no canal do projeto Livro na Minha Mão, onde a gente está abordando esse livro, né? Um exército de vencedores, se aliste-se já. Estou com o segundo capítulo, onde a gente vai dar aqui apenas um breve resumo, irmãos. Os irmãos que quiserem ver mais detalhes podem estar ou adquirindo o livro, ou se já está desfrutar, se já tem o livro de desfrutar, tocar no Senhor. Amém? Nesse livro, no capítulo 2, onde fala sobre a mulher vestida de sol, o filho varão e o dragão, que é Satanás, a gente vai tirar alguns princípios, amém? No capítulo 12, versículo 1, fala assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher, ela representa a totalidade da igreja. A igreja no Novo Testamento. Por isso ela é vestida de sol. No livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 77, fala que Cristo era o sol nascente das alturas. Esse Cristo, ele veio como luz para nós e resplandeceu nas nossas trevas. Isso quando nós cremos e recebemos o Senhor, nós somos revestidos de Cristo. Isso representa a mulher vestida de sol e a lua debaixo dos pés, que representa, irmãos, o povo de Deus no Antigo Testamento, né? Como diz no livro de Hebreus, que são sombras e figuras. Então, hoje nós temos a realidade que é Cristo, e o Antigo Testamento agora serve como uma sombra do que haveria de ser. E as estrelas representam, na cabeça, representam os patriarcas, né? Porque todo o povo de Israel, irmão, tem a sua parte na nossa história do cristianismo. Nós descendemos de Abraão, o pai da fé, afirmado isso na Bíblia, no livro de Gálatas. Nós descendemos de Abraão pela fé, porque nós cremos, nós recebemos a promessa e hoje nós somos filhos de Deus. Nós temos a vida de Deus. Mas dos judeus procederam a salvação para nós gentios. Nós não éramos filhos, mas nós nos tornamos filhos de Deus. No versículo 2 fala, essa mulher, né, que achando-se grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançaram para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A mulher representando a igreja, o dragão aqui representa o inimigo de Deus, a antiga serpente, Satanás. E aqui nós também temos o filho, o varão, que o dragão queria usurpar, tomar de Deus ou devorar, né? Satanás quer eliminar tudo aquilo que faz parte dessa mulher, tudo aquilo que faz parte do plano de Deus. Aí ele fala o seguinte: nasceu depois o filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então aqui mostra um primeiro arrebatamento dos filhos de Deus, aqueles que creram no Senhor, que é o filho. Nós falamos filhos maduros, filhos que fizeram a vontade de Deus nessa terra. São os mesmos 144 mil do capítulo 14, que fala assim, no capítulo 14, versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Nesse versículo nós vemos, irmãos, que para ser um vencedor, nós não podemos envolver com as coisas dessa terra. Mácula significa manchas. E aqui fala com mulher. E essa mulher, nós cremos, né, que não é no literal, né, mas que a aplicação dela aqui representa os pecados, as paixões da mocidade, as coisas que são dessa terra. E ele fala assim, não se macularam, não se mancharam com as coisas dessa terra. São pessoas que foram como Moisés. Que Moisés, né, mesmo sendo chamado filho da filha de Faraó, escolheu não desfrutar das coisas, dos prazeres transitórios dessa terra. Então são pessoas castas, pessoas que seguem Cristo, não apenas o seguem,
de ir para a reunião, mas o que o Senhor comissiona para você, esse o faz. Por isso que fala, eles são seguidores do Cordeiro, mas por onde quer que vá. Não, eu faço tudo para o Senhor, mas um dia de sábado eu não quero ir para a reunião, ninguém me segura. Né? Então, assim, são pessoas que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, independente. Né? Senhor Jesus, são esses que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Por isso que no capítulo 12 ele fala, e esses que foram arrebatados para Deus. Então são as primícias, são a messe, é o primeiro fruto da vinha que era colhido para o desfrute de Deus. Né? Que era para o desfrute do produtor, agora aqui para o desfrute de Deus. Né? Deus desfruta da presença deles e eles da presença de Deus. Esse é o primeiro arrebatamento. E ainda vão ficar cristãos aqui na terra. No versículo, cristão representa a igreja na sua totalidade. A igreja está aqui para produzir vencedores. O versículo 6 fala, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias, que representa 3 anos e meio de grande tribulação, onde os cristãos passariam por grande tribulação e depois também, irmãos, poderiam ser arrebatados aqueles que não, olha, vamos lá no capítulo 15, aqueles que também não teriam se misturado ou recebido a marca da besta. Vai falar assim, ó, capítulo 15, versículo 2, fala assim, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, o Rei das nações, que não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esses representam também os vencedores, que nós chamamos de vencedores tardios. Por quê? Porque ele fala assim, ó, viu o mar de vidro mesclado ao fogo e os vencedores da besta. Esses são aqueles vencedores no final da grande tribulação. Então há um arrebatamento no início da grande tribulação para nós, antes de começar a grande tribulação, e há também no final. Isso tornando 2 arrebatamentos que nós cremos dessa maneira. Amém, irmãos? Os primeiros são porque seguiram o Senhor, e os segundos porque não receberam a marca da besta na sua cabeça, ou que, em outras palavras, não receberam as ideologias, não aceitaram a marca na mão, não fizeram as obras de Satanás ainda nessa terra, por mais que nesse tempo havia muito mais opressão, né, para que os cristãos se voltassem contra Deus. No versículo 7, agora voltando aqui o contexto do capítulo 12, houve peleja nos céus, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram e nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e com ele os seus anjos. Veja, Satanás, quando os vencedores são arrebatados, há uma peleja no céu e o Satanás ele é lançado para a terra. E aí começa o período, irmão, que nós chamamos de grande tribulação. E isso mostra também aqui outra coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, no versículo 8. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Satanás, ele se alimentava, nós vemos em Gênesis, no capítulo 3, não vou voltar, mas se você ler lá no detalhe, quando Deus vai dar a sentença de Satanás, que Deus dá a sentença de Adão, depois de Eva, depois de Satanás, que Satanás rastejaria e comeria do pó da terra. Em outras palavras, Satanás tem se alimentado da alma dos homens, onde ele se alimenta na mentira, na inveja, no homicídio. A Bíblia mostra que Deus do princípio ele era homicida, desde o princípio. Está aí no capítulo João 8, se eu não me engano, versículo 48. Ele é mentiroso, nele não tem a verdade.
Então ele se alimenta de pessoas que mentem, pessoas que vivem uma vida de prostituição. Satanás ele tem crescido o seu império e se tornou um grande dragão de tanto se alimentar dos homens dessa terra. A Bíblia diz também, fala assim, ó, houve peleja no céu, o dragão caiu, né? Porque os vencedores venceram ele. Aí ele fala assim, nem mais se achou lugar para eles e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo, Satanás. Outra palavra que eu queria mostrar para os irmãos, sedutor de todo o mundo. O mundo é algo, irmão, que nos seduz. Por quê? Porque nós ainda temos uma natureza terrena, uma natureza caída dentro de nós. E essa natureza precisa ser vencida. Mas ela precisa ser vencida através da vida de Deus que está em nós. Aí ele fala assim, ó, sim, foi atirado para a terra com ele seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação e o poder do reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Primeiro, Satanás, irmãos, aqui no capítulo 9, ele te seduz. No versículo, no capítulo 10, ele é o acusador. Ele te seduz, irmão, para você pecar, cair, e depois que você cai, ele te acusa. E você muitas vezes, irmão, pode estar debaixo de um laço, amarrado por Satanás por causa das suas acusações. Porque primeiro ele te seduziu, você pecou e agora você se sente condenado. Mas, irmãos, aqui no versículo 11, ele começa o antídoto para que nós possamos avançar diante do Senhor. Ele fala assim, ele pois os venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mas vamos aqui pelo princípio. Ele é o acusador de dia e de noite dos nossos irmãos. No livro de Jó, nós vemos Satanás acusando Jó, levando acusações de Jó. Se o Senhor permitisse isso, se eu tocasse nisso, e se ele quer acusar diante de Deus cada um de nós. Nós também somos responsáveis, irmão, para não dar motivo para Satanás nos acusar. Senhor Jesus, esse nós também vimos no livro de Oséias. Por quê? Porque ele queria a alma também de Josué. E o Senhor fala que tirou Josué daquela condição. Então, se tem uma pessoa que pode tirar da nossa condição, né? Porque nós mesmos, irmão, não tem justiça nenhuma, mas a nossa justiça ela procede de Cristo. Por isso que ele pôs os venceram por causa do sangue do Cordeiro. No livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, ele fala que Cristo ofereceu de uma vez por todas sacrifício pelos nossos pecados e hoje nós somos perdoados pelo sangue precioso de Cristo. E esse sangue, além do mais, ele tem uma eficácia eterna. Satanás, para vencer a acusação de Satanás, você precisa confessar o seu pecado. A Bíblia no livro de João, no capítulo 1, versículo 9, fala: se confessares o vosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. O primeiro chave para nós vencermos Satanás é ter uma vida limpa diante do Senhor. Não que nós não pecamos mais, nós pecamos. Mas hoje nós não vivemos para pecar. Nós agora vivemos a vida de Deus e quando nós erramos, nós pecamos. E quando pecamos, temos o sangue do Senhor para nos limpar de todo o pecado, porque Ele é fiel e justo. Ele é o nosso sacrifício substitutivo, ok? Ele se colocou em minha posição para receber a devida punição pelo meu pecado. E hoje eu posso desfrutar dessa graça, do sangue me limpar, porque eu recebi o Senhor e eu confesso os meus pecados diariamente para o Senhor. Seja eles, irmãos, os pecados exteriores, onde é um ato, ou seja eles pecados interiores, a qual eu produzo na minha mente. E assim, irmãos, a minha consciência pode ser limpa. Senhor Jesus, eu posso ter uma consciência agora, irmão, que desfruta o Senhor. Por quê? Porque os meus pecados foram perdoados. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí ele fala assim, ó. Senhor Jesus. Hebreus 9, 28 fala assim, também Cristo tendo oferecido de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação.
Senhor Jesus. Por um lado, irmão, o Senhor tira o pecado, mas por outro lado nós aguardamos Ele sem pecado. E como é que nós aguardamos sem pecado, irmão? Quando nós confessamos e limpamos diariamente pelo sangue do Senhor. Aí no versículo 14 aqui do capítulo 9 fala assim também: muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, para purificar a nossa consciência das obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Veja, irmão, o sangue de Cristo pelo Espírito eterno. Então, esse sangue, ele tem uma eficácia eterna. Aí ele fala, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, para purificar a nossa consciência. Em outras palavras, irmãos, a sua consciência está pura. Tudo aquilo que você ouve de voz, irmão, dentro de você, te acusando, não vem de Deus. Lembra que os Gálatas falam, no livro de Gálatas, que eles corriam bem, mas quem vos impediu de continuar a escorrer? Naquela época eles falavam de pessoas físicas, né, que estavam ali, os judeus tentando trazer as culturas judaicas, mas não permitindo viver agora como igreja normal, desfrutando sem lei na questão de uma lei física, mas tendo uma lei espiritual, que é a lei do Espírito e da vida. E aí o Paulo fala, né, corris bem, mas quem vos impediu? Não, essa persuasão não veio daquele que vos chamou. Então, toda vez, irmão, que nós ouvimos uma acusação, não é Deus falando de novo. Se você já perdeu o perdão uma vez, irmão, uma vez feito, já está limpo. Então, você é perdoado do seu pecado, e agora vem a acusação de Satanás, e você precisa declarar: Satanás, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor já sabe que eu me arrependi. Senhor Jesus, e eu já criei no sangue do Senhor, e o sangue do Senhor já me limpou, e eu vou avançar. Amém? Então ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, irmãos, nós precisamos aplicar o sangue toda vez que nós ousarmos pecar. Mas nem por isso, irmão, nós vamos usar o sangue do Senhor de maneira negligente. A Bíblia diz que o Senhor nos libertou, não mais vivemos no pecado. E não sirvamos mais o pecado como escravo. Senhor Jesus. Aí no versículo 10 ainda ele continua, aí ele fala assim no versículo 11 ainda: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho. A palavra, irmão, ela tem que ser uma palavra viva em nós. Nós primeiro nós temos dois tipos, né? Um só ministério da palavra, mas dois aspectos da palavra. A palavra fundamental e a palavra profética. A palavra fundamental é para nossas bases, irmãos. É como o arroz, o feijão. Todo dia nos alimentamos de palavra profética, mas também, irmãos, nós temos uma direção de Deus, que representa a palavra profética. Então a palavra fundamental é a palavra de base, solidez, mas a palavra profética é aquela que dá a direção de Deus. Moisés, por exemplo, no Antigo Testamento, deu toda a lei do tabernáculo. E ali havia os postos, o livro de Números mostra a organização deles, até como eles iam para a guerra, tudo como iria acontecer. E quando tinha uma nuvem sobre esse tabernáculo, essa nuvem se movia, todos eles levantavam as tendas e seguiam a nuvem. Por um lado, a base são toda a dispensação que Deus deu para Moisés. Mas por outro lado, a palavra profética, ela traz a direção do Espírito como uma nuvem. E aí ele mostra, por causa da palavra e do testemunho. Então, à medida que eu ouço a palavra, tanto a palavra que me fundamenta como a profética, é para gerar em mim um testemunho. A palavra lá em Mateus 24, versículo 14, fala: será pregado este evangelho do reino para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, nós precisamos dar testemunho do Senhor. Não só um testemunho de falar a palavra e conhecer na minha mente, mas também dar um testemunho vivo, viver essa palavra. Senhor Jesus. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A palavra vida significa que vida psique ou vida da alma. A vida da psique é os nossos desejos, nossos prazeres, nossos anseios. Mas nós amamos mais o plano do Senhor do que os nossos
planos. Senhor Jesus. No final fala assim, aí continua no 12. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que em pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguia a mulher para dar à luz, para que deram a luz ao filho varão. E foram dadas às mulheres 2 asas de grande árvore para que voasse o deserto, e ao seu lugar, aí onde se sustentava durante um tempo e metade de um tempo que fora fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia. Em outras palavras, irmão, isso aqui já é depois do arrebatamento dos vencedores, mas é algo que nós hoje devemos nos preocupar. O dragão tem grande ira contra a mulher, e o dragão aqui fala que ele pelejava com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs de pé sobre a areia do mar. A serpente, que é Satanás, ela quer neutralizar os filhos de Deus. Algo difícil para nós hoje, para ser vencedor, é porque nós temos a natureza da serpente. O Antigo Testamento mostra que o povo murmurou contra Deus, e Deus mandou para castigar o povo serpentes abrasadoras no deserto. E essas serpentes, elas picaram os filhos de Deus. E Moisés vai e roga pelo povo, e Deus tem misericórdia, vai lá e manda construir uma arte. E nessa arte ele põe lá uma serpente de bronze, que representa o próprio Cristo como Filho de Deus. Essa serpente, ela tinha uma casca. Hoje nós sabemos que o pecado habita na nossa carne. Mas, dentro dela, dentro daquela serpente tinha vida. Todos que olhavam para a serpente eram curados, porque ela estava na arte, a serpente de bronze. Isso representa Cristo que veio no Novo Testamento para nos salvar. Então, se nós olharmos no tempo final para o Senhor, o capítulo 12 fala, eles depois o venceram por causa do sangue do Cordeiro, Cristo. Por causa da palavra, Cristo. Por causa do testemunho, Cristo. Não amar a própria vida, mas amar o Cristo. Então, se nós amamos Cristo, olhamos para Cristo, irmão, nós vamos conseguir vencer. Amém? Jesus é o Senhor. Esse é um resumo do capítulo 2. Espero que os irmãos possam ter ganhado e desfrutado. Se inscreve no canal, deixa aqui o seu gostinho, que é o like. Amém? Um abraço.